Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Plenitude para Todos no YouTube. Meu nome é Maurício Teixeira e hoje no nosso encontro falaremos sobre inconsciência coletiva. Uau, o que é isso, Maurício? Vocês já ouviram falar de inconsciência coletiva? Mas já ouvimos falar sobre consciência individual. É isto. Agora imagine multiplicado. Uau! Pessoal, o que é a nossa consciência, né? Se nós formos num aspecto mais psicológico, não estritamente científico, nós temos consciência e a inconsciência de uma forma geral, né? A consciência é tudo aquilo que a gente se observa, a gente tem ciência do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, do que o outro está interagindo. Isso é consciência. O inconsciente, que comanda muita coisa. Um grande mestre que passou por aqui, que deixou uma sabedoria enorme, foi Jung. Jung foi um grande mestre. Ele é um dos grandes da psicologia, mas eu diria que ele é um mestre, pela sabedoria que ele deixou para nós, humanidade. Gratidão sempre. O que acontece na parte do inconsciente é tudo aquilo que a gente não tem ciência do que nós estamos fazendo, nosso comportamento, nossas atitudes, tá lá guardadinho. Imagine um quarto escuro, né? Que ali, sabe aquele quarto da bagunça? Que algumas casas, eu diria todas, né? A gente sempre tem aquele cômodo que vai ficar aquelas coisas, não estou usando agora, fica ali. Pode ser até, às vezes, no guarda-roupa. Essa parte do guarda-roupa eu nem mexo, porque é onde está meio que o depósito das coisas. Perfeito. Então imagine essa cena, né? Esse quarto escuro, e ali é o depósito. Ali está guardado um monte de coisa que a gente nem sabe o que tem mais. Esqueceu, passou, né? Nem lembra mais. Então o que acontece? O inconsciente é esse quarto escuro, que a gente não sabe o que tem, mas ele faz parte da casa. Aquela porta do guarda-roupa faz parte da casa. Então, de alguma forma, ela interage com a casa. Ela não está separada, né? Mas Maurício, minha casa, meu quartinho da bagunça, ele é aquele que fica lá no fundo, depois do quintal. Vamos lá. Aqui no Brasil a gente chama de edícula, tá? Que fica lá no fundinho, né? Separa a casa, um quintalzinho e aí vem essa parte. Mas você concorda comigo que ele está fazendo parte do terreno? Do mesmo terreno? Então faz parte da casa. Se nós entendemos casa no sentido tudo que está ao contorno dela, é parte da casa. Então, mesmo estando naquele quartinho separado, está dentro do terreno que está a sua casa. Ou aquele guarda-roupa está dentro do quarto de alguém. Ou o quarto que está vazio, né? Então, o que acontece? Essa parte, essa que nós chamamos do inconsciente, ela é integrante daquele ambiente. Como a nossa inconsciência. É aquilo que está obscuro, mas que influencia por fazer parte do nosso contexto. Consciência, inclusive. Então, muitas coisas que às vezes a gente, por exemplo, vamos pensar num comportamento, que a gente às vezes não tem consciência, que a gente... Como pensar aqui um exemplo? A gente não tem consciência que a gente está andando torto, pisa torto. Né? Um pé assim e o outro assim. Assim. A gente não tem essa consciência. Então a gente está andando ali. Aí vem um amigo, ou uma amiga, ou uma pessoa conhecida, fala, fulano, gás,
Você está pisando torto, aconteceu alguma coisa, olha, observa a sua postura, né? Aí você fala, nossa, eu pisando torto? Aí você começa a prestar atenção, ou seja, você trouxe para a consciência. E aí você vai se auto-observar para ver se você está pisando realmente como a pessoa comentou ou não. Isso é sair do obscuro, do inconsciente, e ir para a claridade, para a consciência. Perfeito? Então, quando a gente fala nessa consciência individual, é tudo aquilo que nós temos ciência do que está acontecendo no nosso dia a dia, nosso comportamento, nossas reações, né? Seja no ambiente de trabalho ou no ambiente de casa, familiar, social, com os amigos, né? Até como sociedade. A gente tem consciência das nossas posturas, do nosso comportamento. Perfeito? Agora imagine essa consciência coletiva. Aí nós temos que ampliar um pouco a consciência. Aí é conosco aqui, é o nosso bate-papo, é o que a gente gosta, é o canal, é o Plenitude. Se nós entendemos que você, eu, nossos amigos, amigas são feitos de energia, pura energia. Vamos voltar àquela ideia inicial. Quem é cristão segue a Bíblia Sagrada, perfeito? O que a Bíblia Sagrada fala? Somos a semelhança de Deus e Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, o que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Energia cósmica. Ela está em absolutamente tudo, em tudo. E se nós somos a semelhança dela, então nós somos energia também. E se nós somos energia, eu, pensando aqui, sentindo aqui, estou aí interagindo com você. Você vai refletir, vai pensar, vai sentir, você vai influenciar. É o que a gente brinca assim, com o coleguinha da esquerda. Aí vai influenciar o coleguinha da direita. Vai influenciar o morador da casa, ou a moradora da casa, o colega do trabalho. Então você vai interagir, você vai levar essa frequência. E quando nós falamos aqui interagir, não é necessariamente falando. Uma das formas de interação é verbal, só que nós temos várias outras, como troca de energia. Você expande a tua energia. Então, se eu parto desse pressuposto que eu sou a semelhança, você é a semelhança da fonte, então nós somos energia. E por ser energia, a gente influencia. Estamos todos conectados com o mesmo inconsciente, né? Que é a parte de energia cósmica. Se nós temos essa conexão, então nós somos, né, verdadeiramente um só, porque a gente pertence a uma fonte. Perfeito? E aí, o que acontece? Se um grupo pequeno, eles começam a pensar, a agir, a ter uma frequência mais alta, né, de forma mais ampliativa, eles vão influenciar outros. Pode ser os que estão do lado, ou pode ser os que estão do outro lado do mundo. Porque todos... Aqui é o globo, tá, pessoal? Imagine um globo. A Terra, Gaia. Estamos todos conectados à mesma fonte. Então, a fonte que saiu aqui, então imagine aqui o globo, a fonte que saiu aqui vai chegar aqui também. Vai chegar aqui também. Porque tudo pertence à mesma fonte. Perfeito? Então, se eu entendo que você, eu, nós somos fontes, somos semelhantes à mesma fonte. A fonte toda que está em todos os lugares. Se nós somos essa semelhança, então nós temos essa mesma frequência, energia cósmica. E por entender a energia cósmica, nós, como um todo, nós pertencemos à mesma fonte, à mesma sequência. Automaticamente, o que um grupo ou começa a manifestar aqui, vai mexer com outros, porque está dentro do mesmo grupo. Perfeito? E aí, quando a gente fala em inconsciência coletiva, significa que
o comportamento ou a frequência que determinado grupo ou indivíduo está emanando inconscientemente, lembra daquele quarto escuro? Perfeito. Então, inconscientemente está emanando aquilo porque não está consciente do que está fazendo, ele acaba influenciando outros e aí a gente começa a ter um trabalho coletivo, uma inconsciência coletiva que vai direcionando a sua vida, a vida desse grupo ou até de Gaia como um todo. Perfeito? Vamos pegar um exemplo prático, né? Quando você que é do mundo corporativo, você tem um trabalho, né, aí na sua empresa e tal. Quando começa a trocar a cabeça ou começa a trocar muito uma parte do grupo que trabalhava naquela empresa, vocês percebem que vai mudando a política da empresa como um todo. Ela vai se tornando algo novo do que estava acostumado. Mas se tivesse naquele grupo anterior, a forma de pensar, a forma de agir era parecida ali naquele estilo que já estava instaurado. Quando começa essa movimentação, trocar o pessoal, começa também mexer naquela energia que envolviam todos. Que aí o pessoal trocou a política da empresa, trocou a ideia central da empresa e automaticamente se expande até a última pessoa, até todos que pertencem àquele grupo. É a mesma coisa em Gaia. Quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos começam a trabalhar inconscientemente uma nova frequência, começa a influenciar outros grupos. Aí começam a ter um pouco de choque. Há um conflito da velha energia para a nova energia. Até que chega um ponto, aqui conseguir se manter é o que vai se imperar. E vai vir o novo. É exatamente o que nós estamos passando em Gaia hoje. Por isso que estamos um pouco perdidos, que direcionamento que o planeta vai se dar. Mas para os que já estão no seu caminho evolutivo e já entendem para onde Gaia está indo, que é essa autoconsciência pura, essa ampliação do todo, tomar consciência de todos os processos do universo e Gaia, já estão entendendo que caminho que Gaia vai seguir. Olha o caminho. Já estão entendendo que caminho é esse, né? Que é um caminho de pura consciência. E aí aquela velha energia tende a desaparecer aqui em Gaia. Por isso que quem está ainda vivendo na velha energia está sentindo com muita intensidade essa mudança. E está se sentindo muito perdido, sem expectativa, sem visão do que vem pela frente. Mas aí a gente também tem que trazer o caminho, né? O caminho que nós temos que seguir. Qual que é? Começar a se auto-observar. Nós voltamos nesse ponto. Começar a olhar para dentro. Sabe aquela inconsciente, a parte inconsciente que nós falamos há pouco? Começar nessa interiorização, nessa auto-observação. Para isso eu tenho que reduzir minha frequência mental e começar a sentir mais os fluxos. Eu começo a trazer do inconsciente para o consciente o meu eu, a minha personalidade. Ela vai ficando mais presente, que a gente fala, você vai se empoderando de você mesmo. E quando você está presente com você mesmo, você se acalma. Porque você não está esperando, você não está focando externamente o teu fluxo. Porque o teu fluxo vem interno, direto com a fonte, direto da conexão. E aí você vai manifestar isso externamente. Mas ele não é o inverso, ele não é do externo para o interno, ele é do interno para o externo. E é aí que a gente trabalha esse inconsciente coletivo. Até que vai chegar um ponto que vai ser um consciente coletivo. Perfeito? Por isso que o momento, pessoal, é de muita mudança. Mudança não só comportamental,
mas uma mudança de visão mesmo de você com você mesmo. É isso que o plano superior está pedindo para nós fazermos. Todos nós, você e eu. E todos. É começar a olhar para dentro. Começar a olhar de forma autocompassiva. Com amor. Com amor. A gente, como humanidade, a gente perdeu o sentido do humano. Os últimos anos, né? E eu falo isso, nós falamos isso assim nos últimos anos mesmo, não é só agora, né? Veio um processo, mas esse processo ele tinha que acontecer, porque a gente só fala em mudança quando a coisa realmente não fica boa, quando não está mais em fluxo, aí a gente deseja mudança. Mas se tá bom, por que a gente quer mudança? Não faz sentido, não faz sentido. Né? Então, quando Gaia começou o seu processo de forma mais intensa, né, e isso não é de agora, nós estamos falando de muitos e muitos anos, mas é de forma mais intensa que os humanos neste momento estão sentindo, muito se abalou do consciente do humano e gerou pânico. O que eu vou fazer agora? Qual que é o caminho que eu vou seguir agora? Perfeito? Só que tem esse caminho. Tem esse caminho... aqui. Tem esse caminho que é você se interiorizar. Olhar para o seu eu. Automaticamente, quando você faz esse processo inverso, a se encontrar, a se amar como você é, você contagia positivamente quem está do seu lado. E esses contagiam positivamente quem está do lado deles. E olha o que nós estamos fazendo inconscientemente. Nós estamos criando uma nova rede, uma nova teia de frequência, que tem a ver com a nova Gaia. Tem a ver com a nova vida que nós vamos ter por aqui. Perfeito? Então, o inconsciente coletivo começa a se tornar consciente coletivo. Mas isso tem ainda um tempinho, pessoal. Ainda estamos num processo. Ainda tem um tempinho. Então, mas nós temos que começar esse processo individual. É individual e intransferível, tá? Então, falando em consciente coletivo, é essa energia que o humano emana, não só o humano, mas todo o contexto que envolve Gaia, né? E nós estamos falando dos animais também, dos minerais, nós estamos falando de um aspecto muito maior. Mas o humano vai sentir muito isso, essa questão inconsciente que está afetando todo mundo. Por isso que você que é sensitivo, né? Depois nós podemos até gravar, nós vamos até falar sobre no encontro, sobre as pessoas sensitivas. É muito bonito, tá? Você que é sensitivo, você mesmo vivendo o teu fluxo consciente, autoconsciente, você sente essa energia, você sente esse inconsciente coletivo. Por quê? Ele não é visível aos olhos humanos em regra, mas ele está ali presente e parece que está um coletivo daquela sociedade, daquela humanidade, sofrendo essa mudança, sofrendo com essa falta de perspectiva, porque o inconsciente coletivo ainda não está consciente. Ele vai entrar nesse processo, mas ele tem o tempo dele. Por quê? Quem tem que fazer o primeiro trabalho? Você, eu, nossos amigos. Perfeito? E amigas. Perfeito? Então, e aí automaticamente, quando a gente começa a ter esse encontro, olha o que acontece, a gente começa a transformar essa energia. E aí o inconsciente se torna consciente coletivo de alta frequência. Muda a energia. Muda. Claro que isso tem todo um processo. Perfeito? Pessoal, eu sei que o tema é bem complexo. Complexo porque às vezes é difícil entender, né, essa dinâmica. Então fiquem à vontade de mandar comentários aqui embaixo, a gente responde todos, tá ok? Estamos aqui para você, tá?
para você. Gostaria de terminar o nosso encontro hoje com uma mensagem bonita. Viver na sua plenitude é viver a vida sem deixar as circunstâncias ditarem como você deve se sentir. Entende? Coletivo de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Escolha a calma diante de qualquer situação. Por que coloca aqui, escolha a calma diante de qualquer situação, circunstância? Porque a hora que eu acalmo a minha mente, eu deixo aflorar o meu verdadeiro eu, minha essência. Aí a gente fala de novo de Jung, o grande mestre, um dos grandes mestres, né? Aqui a gente volta e meia nós vamos falar dos mestres, tá? É muito importante, porque eles passaram, certamente eles tiveram as rejeições todas que vocês possam pensar, e eu também. Mas eles deixaram uma mensagem para a humanidade, para você e para mim. Bom? Então, pessoal, não vamos deixar que as circunstâncias ditem como você deve se sentir. Vamos olhar para o teu eu, para o teu verdadeiro eu. Tá bom? E vamos viver a vida, construí-la. Obrigado, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Plenitude para Todos. Temos o nosso site www.plenitudeparatodos.com.br. Aos amigos do Plenitude que não moram no Brasil, estão no mundo, podem acessar www.funnelsforall.com. Ok? Gratidão, muita luz. Namastê.